Estou muito feliz com a oportunidade de poder partilhar os conhecimentos que eu trago da área da psicologia e da área da educação física, para a gente falar sobre um assunto que tanto nos deve fazer pensar, nos fazer refletir e parabenizar a Lavoro por estar trazendo esse tema do bem-estar, da qualidade de vida. E eu espero poder trazer algumas ideias, embora provavelmente tudo que eu venha dizer aqui vocês todos já conhecem muito bem. Apesar de que algumas sementinhas novas, maneiras novas de refletir poderão ser plantadas. Vocês que também trabalham nessa área, né, do cultivo de sementes, poderão pensar e tentar associar os valores da empresa com seus valores pessoais. Né? Como que nós estamos regando, como que nós estamos ajudando a germinar as sementes que a gente sabe que tem que plantar e que a gente por vezes planta, mas nem sempre consegue fazê-las desabrochar como um todo. E para tanto a gente precisa de conhecimento, sim. Eu trago aqui alguns poucos, mas eu queria primeiro trazer algumas imagens que os levem a pensar o que para vocês significa a qualidade de vida. A gente sabe que cada pessoa tem as suas ambições próprias, tem os seus sonhos, tem os seus objetivos de vida, que são diferentes um do outro. Então, para alguns, qualidade de vida pode ser descansar, poder ter um momento de introspecção, poder pensar, poder ter um momento de paz, de silêncio. Para outros, talvez já seja cultivar um esporte com os amigos, com a família, pescar com os filhos, né? Então, são imagens que vão se cruzando, que vão talvez fazendo vocês associarem com a vida de vocês. Então, ainda temos a questão da alimentação, o que é qualidade de vida, também logo remete à questão de como que a gente está se cuidando, como que está a nossa autoestima, como que a gente cuida da nossa saúde em termos de exames periódicos, em termos de alimentação. A gente sabe que um bom churrasco, na medida certa, não faz mal e que cada vez mais as frutas, né, estão sendo defendidas como algo que deve ser imprescindível na nossa alimentação diária. Né? Tem até uma ideia que diz que a gente tem que cada vez menos desenlatar, cada vez mais desenlatar menos e descascar mais. A natureza nos traz esse presente maravilhoso, né? Então é começar também pensando sobre as coisas simples da vida. As coisas que nos trazem mais qualidade de vida, geralmente são as que estão mais próximas de nós, estão mais ao nosso alcance e que são, por sua natureza, muito deliciosas e muito saudáveis. Mas existem sim alguns conceitos postos, né, colocados já por grandes estudiosos, por grandes instituições que dizem o que é qualidade de vida. Se nós formos analisar, o desenvolvimento humano se dá em diferentes aspectos, em diferentes dimensões. Nós temos o nosso aspecto espiritual, nosso aspecto físico, nosso aspecto mental, psicológico, emocional. A saúde seria, na verdade, o bem-estar, a conjugação de todas essas dimensões em equilíbrio. Porque a gente sabe que isso não é, nem sempre é a realidade. Então, sabendo que isso é o ideal, nós podemos sim refletir e pensar sobre de que maneira que a gente pode se aproximar daquilo que é o ideal. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos, lembrando que a Organização Mundial da Saúde também coloca, com outras palavras, o que já podemos estar, né, destacando aqui, a questão da saúde, da educação, da própria habitação, né, o saneamento e outras circunstâncias de vida. Ou seja, as pessoas que não têm, né, essas prescrições, vamos dizer assim, que são reconhecidas como mínimas para poder se ter qualidade de vida, elas podem então estar com algum tipo de dificuldade para atingir o seu bem-estar. E daí o Índice do Desenvolvimento Humano, que infelizmente o nosso país está colocado no número 79, né, numa escala de todos os países do nosso planeta, que mede sim a riqueza, a alfabetização, a educação, a expectativa de vida. E a gente sabe que a própria palavra riqueza também tem sentidos variados, né? Nem sempre a pessoa mais rica é aquela pessoa que mais tem dinheiro. Podemos dizer aqui, acho que cabe bem dizer, que a pessoa mais rica é aquela que vive melhor. Aqui vocês têm em mãos, vocês já têm com vocês, o Manual do Colaborador. Eu fiquei muito feliz de conhecer esse material, sensacional, parabéns a toda a equipe que preparou. E aqui, se vocês já se detiveram dentre os 6 aspectos abordados,
Um dele trata justamente dessa questão da qualidade de vida. Vocês já devem ter estudado isso nos treinamentos, que eu sei que vocês têm com frequência, mas cabe sempre lembrar e associar com ideias novas que talvez a gente esteja querendo, né, que vocês reflitam, pensem, adotem, e entre elas os valores, né, os valores humanos, para a gente poder ter bem-estar, poder ter qualidade de vida, poder ter bons relacionamentos, precisamos ter integridade, paixão pelo que a gente faz, comprometimento, o respeito e o empreendedorismo, né? O empreendedorismo não é só no sentido do trabalho, do fruto de buscar o dinheiro, mas de empreender na gente mesmo, de investir na gente mesmo, né? De buscar maneiras, meios para poder alcançar a tão esperada, tão sonhada qualidade de vida. E então, como eu dizia no início, o que a gente sabe, o que está posto no manual, no catálogo, algumas das ideias que eu vou trazer aqui, elas são importantíssimas, mas o que a gente faz com aquilo que a gente sabe é o que vai definir a pessoa que nós somos. Então, a gente conhece muita gente que sabe que tem que praticar atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana, que tem que se alimentar corretamente, que tem que respeitar o outro, que tem que ser íntegro, os valores que nós falávamos antes. Porém, na sua prática diária, não consegue executar, não consegue fazer uso desse conhecimento. Então, ninguém vale pelo que sabe, mas sim vale por aquilo que faz com aquilo que sabe. Da mesma forma, os nossos sentimentos. Os sentimentos que nós temos, eles só têm valor na medida que nós expressamos o que nós sentimos. Então, ter conhecimento é importante, é fundamental, mas não é suficiente. Aí entra toda a questão da motivação, a questão da vontade ou até mesmo da força de vontade para aquilo que nem sempre a gente está preparado e que sabe que é importante. Aqui então, ainda no manual que vocês têm em mãos, né, o manual do colaborador, que eu tenho uma cópia aqui do manual do colaborador da Lavoro, bem interessante, eu estou me sentindo uma colaboradora nesse momento também. Eu vou destacar o item da autodisciplina. Então, eu dizia antes que a gente já sabe o que a gente precisa saber. A questão agora é como colocar isso em prática. Então, parte inicialmente, para nós termos autodisciplina, parte da nossa autoconsciência, da nossa espontaneidade, da gente querer fazer naturalmente aquilo que nos é importante. E não porque tem um educador físico dizendo, tem uma nutricionista dizendo, tem um chefe dizendo. O que a gente tem que fazer porque a gente quer. Espontaneamente, naturalmente. Então, essa é a autodisciplina, é a autoconsciência do seu dever, daquilo que realmente é importante. Seria, então, a arte de fazer as coisas certas naturalmente. E aqui poderíamos também pensar, mas afinal, o que é o certo? Nem sempre existe algo que é certo, que existe algo que é errado, existe sim o que é adequado. E aí entra a questão do bom senso, que é o senso sempre para o bem para nós mesmos, o bem para os outros, o bem para o mundo, para a gente refletir um pouquinho que essa autoconsciência ela se volta para o nosso interior, que por sua vez vai se revelar nas nossas ações no mundo externo. Tá? Então, essa autodisciplina ela também é decorrente desse processo de nós fazermos as coisas com a frequência necessária, a repetição e a prática, até que se torne um hábito em nossa vida. Que a gente faz as coisas porque a gente quer, porque reconhece a importância e não porque alguém está mandando, alguém está orientando, alguém está dizendo. Aqui mais algumas questões, alguns valores da empresa que podem ser associados à vida pessoal de vocês. Então, a pontualidade, a assiduidade, a qualidade do trabalho, produtividade, assim, vários itens que vocês já conhecem, a flexibilidade, o jogo de cintura, a maleabilidade, a possibilidade de a gente negociar com a gente mesmo e assim poder alcançar as suas metas. Então, são materiais que eu fiz questão de trazer para que nós possamos refletir juntos de que maneira a gente pode associar isso, a questão da autodisciplina, a questão desse respeito a nós mesmos e a tudo aquilo que nós temos um comprometimento, um compromisso. Sejam as pessoas que estão à nossa volta, colegas, família, seja a gente mesmo e seja compromisso com o nosso mundo. E aqui, então, de uma maneira ilustrada e sintética, também parte do material que aparece no catálogo de uma forma bem distribuída, que são
os famosos 5 S's, né, da filosofia também, da cultura, da teoria chinesa, japonesa. Lá no Oriente eles têm muita disciplina, né, que nós brasileiros temos muito que aprender com os asiáticos. Então eles têm o senso de autodisciplina e daí surge aí o senso de utilização, de ordenação, de limpeza e que nos leva então a esse senso de saúde. Não existe saúde se nós estivermos acumulando coisas que a gente não usa, inclusive, né, coisas dentro de nós, sentimentos que muitas vezes a gente carrega e que nos impedem de avançar e de crescer. A maneira de ordenar as coisas, de estabelecer prioridades na nossa vida, né, que tem a ver também com a questão da administração do tempo e, claro, a limpeza. Né? Então, a limpeza tanto do ambiente quanto a limpeza mental, quanto a limpeza da alma. E assim, então, a gente consegue melhorar o nosso jeito de ser e, claro, melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar o nosso bem-estar. E eu trago também, complementar a isso e complementar ao que está no material, que esse não aparece em tantos detalhes, eu trago só algumas imagens para que vocês possam, então, refletir, pensar sobre como que está o relacionamento de vocês, não só com as pessoas, né? Vamos ver com quantos aspectos que a gente se relaciona o tempo todo, mesmo às vezes não se dando conta. Então, o relacionamento com a gente mesmo. Como é que está a minha autoimagem? Como é que eu me vejo? Como é que está a minha autoestima? A minha autoestima está diretamente relacionada à minha autoimagem, que a gente vai construindo com o passar do tempo. Desde que a gente era bebê, as pessoas vão dizendo, você é assim, né? Você é medonho, você é alto, você é gordo, você é magro. Isso vai construindo em nós uma maneira da gente se ver. E é difícil mudar isso depois. É difícil, mas não é impossível. A gente pode reconstruir essa imagem, né, melhorando a nossa autoestima a partir daquilo que a gente acha que é o ideal para a maneira que nós escolhemos viver, né, podendo expressar aquilo que a gente realmente é. E também o relacionamento com os outros. Né? Eu trago aqui um jogo de quebra-cabeça, que também ilustra o manual da Lavoro, que eu acho que é uma metáfora importantíssima do que realmente é a vida. Né? Nós somos peças de um grande quebra-cabeça, que é o mundo, que é o planeta, e cada uma das peças tem a sua importância. Nós não podemos querer excluir uma peça, ela vai continuar fazendo parte desse nosso eu global. E, ao mesmo tempo, temos que agregar, temos que unir, temos que aproximar para que tudo possa funcionar. A relação com as coisas. Esse é um dos grandes problemas, né, desse novo milênio, cada vez maior. Né? Passado esse tempo da revolução da tecnologia, os eletrônicos estão todos à nossa disposição. Né? Então é o telefone, é o computador, é o carro, que quem não tem talvez sonhe em ter, é a nossa relação com a comida, que também tem todo um sentido simbólico, né? Da gente também buscar um pouco de afeto pela comida, um pouco da sensação, né, de completude, um pouco da sensação de poder, e que às vezes a gente coloca um sentimento inadequado naquilo que é algo que poderia estar nos favorecendo e muitas vezes nos desfavorece. Tudo que for em excesso do que aparece aqui, a gente vai estar valorizando coisas e muitas vezes em detrimento da valorização de pessoas. Isso é muito prejudicial para a nossa qualidade de vida, vocês todos sabem muito bem. E ainda a nossa relação com o mundo. Né? A gente sabe que quando a gente joga um papel, joga uma bituca de cigarro, né? Não está só, depois de ter fumado, poluindo a si mesmo, né? Está poluindo o mundo. E assim, um pequeno exemplo de outras coisas gigantescas que a gente faz no momento que corta uma árvore, né? No momento que maltrata alguém. Então, qualquer tipo de relacionamento, na verdade, entra nessa questão global da nossa relação com o mundo. E a nossa relação com o tempo. Né? Quantas vezes as pessoas, com a intenção, né, de postergar alguma coisa, ou então de deixar de fazer algo que não gostaria, ela acaba botando a culpa no tempo. Coitado do tempo. Né? Ele leva muitas das justificativas para aquilo que a gente não quer fazer. Então aí entra a questão de saber administrar o tempo, de poder elencar o que é prioridade na minha vida, o que eu realmente preciso, o que eu preciso fazer primeiro. E aí entra também a questão do sono,
né? Então, os estudiosos dizem, tem que dormir uma terça parte das 24 horas, temos que dormir 8 horas. Tem pessoas que dormem 6 e já se sentem preparadas para começar o novo dia. Tem pessoas que precisam de 10 horas, mas em realidade, cientificamente comprovado, que essas tais 8 horas que se dizia não são muito necessárias para a maioria das pessoas. Então, que a gente pode sim levantar 15 minutos antes, tomar um café saudável, fazer um bom alongamento, respirar fundo, quem sabe até meditar, para começar bem o dia. E agora eu trago aqui uma imagem que tem a ver com a minha área da educação física, e aqui eu não está trazendo nenhum atleta, está trazendo um momento de amigos, de família, com crianças, incentivando-as desde pequeno a prática do esporte, né, que quando a gente tem isso já desde criança, como uma cultura da nossa forma de viver, fica mais fácil a gente carregar para o resto da vida. Agora, não percam a esperança, quem não praticou muito esporte, muita atividade física na infância, é sempre tempo de, ao saber a importância que isso faz para a nossa qualidade de vida, né, liberando a endorfina, que é a droga da felicidade, e que nós vamos agora escolher um outro ambiente mais propício para falar sobre isso. Estamos aqui agora num ambiente que é absolutamente inspirador, onde já formamos vários atletas, mas que acima de tudo é um espaço que a gente também pode buscar o lazer. Pode fazer brincadeiras, correr não só por velocidade, mas correr também para poder liberar adrenalina, liberar endorfina, quem sabe são as drogas da felicidade. Só quem pratica esporte sabe a sensação de compromisso consigo mesmo, a sensação de prazer que ela propicia. O que a gente defende é que não há necessidade da gente fazer uma prática que seja a caminho de ser um atleta, né? Então a gente pode fazer aquele joguinho de futebol durante a semana, de noite com os amigos, a gente pode vir com as crianças brincar, o importante é estar sempre em movimento, né? Pode ser pela dança, pode ser pela limpeza da casa, pode ser pela prática de sexo, o que quiser, o que importa é ter movimento, porque vida é movimento. Não tem vida se não houver movimento. Então, que a gente esteja sempre atento a lugares especiais, de preferência junto à natureza, pode ser uma academia, né? Academias ao ar livre nós temos aqui em Poço Fundo agora, pode ser bicicleta. A ideia é a gente poder estar gastando calorias, gastando energia, porque energia é a única coisa que quanto mais a gente gasta, mais a gente tem. Né? Então fazer movimentos, fazer ginástica funcional para que as nossas funções do nosso organismo estejam sempre adequadas, a gente possa fazer força, a gente possa dançar, possa ter jogo de cintura. Né? O jogo de cintura não é só no corpo que a gente tem que ter na cabeça também, para poder se adaptar. É só os que se adaptam que sobrevivem. Então ter claro quais são as nossas metas, estabelecer o nosso foco e se programar. Ir a caminho daquilo que a gente já sabe que é importante, mas que a gente nem sempre pratica. Para a gente poder conseguir alcançar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, é preciso que a gente saiba fazer escolhas. Eu parto do princípio que para a gente poder viver bem, a gente tem que viver em lugares inspiradores e próximo a pessoas inspiradoras. E para tanto, basta a gente ter um bom olhar que localize esses lugares e essas pessoas. O lugar junto à natureza, acredito que é o mais próximo daquilo que é a nossa essência. Né? Nós somos feitos disso aqui, nós somos feitos de terra, nós somos produto desse planeta, que a gente tem que se sentir pertencente a ele e valorizá-lo mais que puder. Ao valorizar o nosso planeta, tudo que está à nossa volta, nós estamos valorizando a nós mesmos, pois a nossa essência vem disso. Então, quando a gente sente a energia telúrica que vem da Terra, isso traz para a gente um contato com a gente mesmo. Faz com que a gente consiga voltar-se para si e perceber o quanto nós somos importantes e do quanto isso tudo também depende de nós. Então, que nós possamos fazer um exercício de autoconhecimento, que nós possamos ter esse contato com a natureza, ouvir os sons da natureza, que a gente possa sair um pouco do plano da mente e se voltar para o plano dos 5 sentidos. Poder sentir o cheiro, poder sentir o sabor, poder sentir, né, a textura, e isso faz com que a gente também consiga passar longe do chamado estresse. É o que nos leva ao estresse, essa competição do mundo atual, que nos desliga daquilo que é a nossa essência, daquilo que é a nossa natureza. Então o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida está diretamente relacionada
com a nossa convivência, tanto com as pessoas quanto com os lugares. Então que a gente possa sempre enxergar e aquilo que realmente é o importante está sempre perto de nós. Né? Que a gente possa apreciar mais o pôr do sol, que a gente possa não só nos cuidar da nossa saúde orgânica, mas que a gente possa cuidar da nossa espiritualidade, que a gente possa ter fé, que a gente possa acreditar que a gente é capaz, que a gente tenha metas, que a gente tenha foco e que a gente mantenha. O segredo da vida não está em conquistar as coisas, está em conseguir manter aquilo que a gente conquistou. Então a gente luta tanto para conseguir alguma coisa e às vezes a gente consegue e acaba desvalorizando, acaba esquecendo de perceber o valor das coisas que estão à nossa volta, o valor das pessoas, o valor dos lugares e, claro, sim, o valor das coisas, por que não? Que a gente possa usar as coisas sempre a favor do bem, a favor do nosso bem e a favor do bem das pessoas. Que a gente possa ter um computador ok, ter internet ok, ter um bom carro ok, não tem problema. A questão é como que a gente usa, né? Com quem a gente está indo para os lugares que a gente escolheu, né? Para onde a gente está indo, o que a gente está passando de mensagem. Então viver bem, viver com qualidade de vida, é viver de tal forma que quando a gente sai do lugar que a gente chegou, a gente consiga deixar aquele lugar melhor. E isso tanto com o sentimento que as pessoas que estarão convivendo conosco, quanto para os lugares que a gente convive. Isso é saúde, isso é bem-estar, isso é espiritualidade e isso é qualidade de vida. Boa sorte a todos!